Sejam bem-vindos ao Esfera Policial. No programa de hoje nós temos aí nosso grande colega, Dr. Ismael, meu colega de faculdade, hoje um dos criminalistas mais respeitados aí da região, né? Tá sempre em foco, né? E veio aí tirar umas dúvidas com a gente hoje, falando um pouco sobre o flagrante delito, né? Vamos falar também algumas decisões aí da STJ, da STF, o que tem modificado, né, na estrutura policial, o que o polícia precisa saber, né, em razão dessa matéria do flagrante delito, né? O que você precisa dizer, como eu falo assim, parte técnica, né? Quando entrar, quando não entrar, o que é flagrante, o que não é, né? Então é sempre importante essa discussão. E mais uma vez, né, seja bem-vindo, doutor, né? Obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, Rafael, pelo convite, né? Peço desculpas já de antemão da dificuldade de a gente conseguir, né, marcar um horário, mas faz parte, né? É um imenso prazer aí estar prestigiando o teu trabalho e fico muito feliz com o convite, né? E vamos lá buscar trazer o amparo, né, para a parte policial, às vezes de algumas situações que ocorrem no dia a dia, né? Trazer uma maior segurança, né, embasado, logicamente, nas decisões do STJ, do STF, né? A gente vê que não tem uma certa estabilidade, né, uma mudança constante nessas decisões, mas dentro daquilo que a gente se propôs aqui, vamos tentar fazer o melhor, né? A chamada insegurança, né? A legislação vem, né, estabelece determinações como devem ser, né, as atitudes policiais, mas, né, sempre é questionado, né? Faz parte, né, do processo, do procedimento, esses questionamentos, né? Então, os tribunais vêm a tomar decisões que tragam uma baliza, né? O próprio STF traz alguns informativos, né, algumas decisões para que sejam cumpridos alguns parâmetros, né? Mas veja que cada caso concreto é um caso. Então, eu fiz um compilado aqui, posterior a gente vai trazer e vai debater, né, para as pessoas, né, e os policiais terem ciência aí de como agir em determinadas situações. Beleza. Minha história com o doutor, né, a gente se conheceu na escola, né, ou na Emília ainda na época, né, depois cursamos a faculdade juntos, fizemos algumas matérias juntos, e depois aí cada um seguiu uma, né, eu fui pra GM e o doutor ficou no criminal, né. E o senhor tem a pós da EMAP, né? Eu sou pós-graduado pela Escola da Magistratura, né? Uma pós voltada para a prática do juiz, né, no dia a dia, uma pós lato sensu, né? Então a gente tem aula de processo penal, direito penal, administrativo, constitucional, né, de todas as matérias, mas ela é mais voltada ali para a questão prática, né? Sentenças, aulas com desembargadores, juízes, então assim, essa parte do advogado, né, pro advogado no trabalho, ter essa visão de como o magistrado julga, como é feita a análise, né, então isso eu acho que é extremamente importante e foi bastante enriquecedor, né, para título de conhecimento e da prática mesmo, né, então gostei bastante dessa Bacana. Doutor, então vamos pro primeiro, daí o senhor explica para os nossos ouvintes ali, o que é o flagrante delito, né? Até eu vou falar uma que estava no meu curso de formação, e daí a gente estava fazendo uma musiquinha no flagrante, né? E eu peguei, né? Graduado e pós-graduado e tudo, né? Fui lá e escrevi um flagrante no papel. Aí meu colega, né, que estava fazendo o curso comigo, nossa, até hoje ele não esquece do tal do flagrante. Uma coisa eu falo ali, ele até o Zanoni, tô falando alguma coisa, não, né, fiz um estudo sobre isso, cara, não interessa fazer estudo, você escreve flagrante, né, então virou meme dentro agora, né, esse errinho meu ali, foi divertido. Mas o senhor pode... Então, para a definição do flagrante, né, tem a questão doutrinária, né, mas o próprio Código do Processo Penal ele estabelece o flagrante. Eu vou ler a legislação e a gente pode vir a debater alguma dúvida, né. O artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece ali que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, né? Considera-se em flagrante delito quem? Isso vem disposto no 302. Está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração e é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então aqui vem as disposições do flagrante, né? Veja que o próprio Código de Processo Penal ele estabelece que qualquer do povo poderá, veja que ele não tem um dever, né, de efetuar a prisão.
O flagrante é o momento em que o indivíduo está cometendo um ilícito, né? Então tem o flagrante perfeito, próprio, que é no momento exato que a autoridade policial se depara com uma situação de flagrante delito, né? A própria palavra do flagrante, né, se tratando em derivação, né, ela deriva do flagrare, né? Em verdade é a qualidade de algo que está acontecendo, né? Como a doutrina fala, o fogo, né, está queimando. Então é o momento que a autoridade policial se depara ali com a situação do cometimento de um crime, né? E aí, dentro dessa parte de flagrante, existe, né, várias espécies de flagrante, né? Eu vou tentar falar, né, o mais breve, né? Como disse, o flagrante obrigatório aí, já da autoridade policial. O particular, ele pode, a autoridade policial ela tem o dever, né? E muitas pessoas questionam, e a autoridade policial fora de serviço, né, ela tem obrigação de prender ou não, ela responde ou não, né? Então a doutrina se divide, né? Veja que o policial, ele é policial 24 horas por dia. Então a doutrina, logicamente existe essa divergência doutrinária, né, mas prevalece o entendimento de que persiste mesmo no período de folga essa obrigação da autoridade policial. Flagrante facultativo, como eu disse, né? Qualquer um do povo pode prender, não é um dever, né? Não gera uma responsabilidade, e trouxe até uma decisão aqui bastante importante no âmbito da Guarda Municipal, né? Foi questionado em 2018 se haveria legalidade, né, no Guarda Municipal efetuar uma prisão em flagrante, e o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu que qualquer do povo poderá. Então, dessa forma, veja que ele abarca não somente, né, a guarda. Então, qualquer pessoa na situação em flagrante delito, quando se depara com o cometimento do ilícito, poderá efetuar a prisão em flagrante. Então, veja que é bastante importante e traz uma segurança jurídica, né, nesse aspecto. Tem a dúvida do nosso seguidor aí. Se eu, no meu horário de trabalho, né, me deparar com uma pessoa fazendo uso de entorpecentes em uma praça e não encaminhá-la para a delegacia, apenas realizar uma orientação, estarei incorrendo no crime de prevaricação? Então vamos lá. O artigo 28 da Lei de Drogas, salvo engano, é o 28 que vem expresso, né? Ele entende que a conduta do indivíduo estar portando drogas para consumo, ele ainda é crime, né? Ele não deixou, né? O STF está nessa discussão intensa, né? Que a gente estava conversando previamente. Então ele ainda é considerado crime, né? Ele foi despenalizado, mas não descriminalizado. E o que isso significa? Não existe pena. A pena é uma pena alternativa, não pena de prisão, né? Porque a principal discussão, na verdade, é separar o indivíduo que utiliza o entorpecente do traficante. Então a legislação, né, a lei de drogas vem fazer essa distinção, né? Dar um tratamento diferente. Então, dentro dessa tua pergunta, em se tratando de crime, deve ser lavado o termo circunstanciado. Então, eu vejo que não caberia esse juízo, essa margem para a autoridade policial. Eu não entendo que isso é flagrante, né? Eu não entendo que isso é crime e vou somente advertir. A lei não estabelece essa possibilidade, né? Essa prerrogativa, uma vez que ele deve ser lavrado o termo circunstanciado e cabe, né, ao juizado especial criminal ali as medidas cabíveis, né? Advertência, né, prestação de serviço à comunidade. Então, eu vejo que a autoridade policial, por uma satisfação própria, não lavrar o termo e dar os procedimentos cabíveis, poderia estar incorrendo, logicamente, nesse delito, sim. Tem mais uma ali. Então, dentro dessa orientação, no caso, eu não posso, eu ali como agente, um guarda, um policial civil, né, um policial militar, na hora de folga, ir lá e só orientar, falar assim, né, pare de usar droga. Não, eu tenho que fazer toda a abordagem, o ato administrativo ali, falar assim, né, por gentileza, né, se identificar como policial, falar, estou solicitando uma viatura, no caso você não vai colocar no carro particular, né, sim, mas você vai solicitar uma viatura e acompanhar o ato até o final dele, né, até o desfecho dele. Correto. A lei de drogas, ela vem estabelecer que a autoridade policial pode lavrar o termo circunstanciado, né? Até teve decisão recente do Supremo também questionando acerca da legalidade do termo circunstanciado pela Polícia Rodoviária Federal, né? Foi estabelecido que não é uma atribuição exclusiva do delegado de polícia em si lavrar o termo circunstanciado, né? Nessas hipóteses de utilização de droga para consumo, porque o objetivo da norma é afastar o usuário da esfera policial, né? Ser tratado como questão de saúde mesmo, né? Uhum. Então, dado a tua pergunta,
Qual foi o questionamento? Só me... Se no horário de folga, né, se ele tem que encaminhar, né, pra delegacia, ou ele pode fazer uma orientação, tem que chamar, né? Ele não vai encaminhar, né, na hora de folga, ele vai chamar uma viatura pra isso, mas no caso assim... na verdade ele teria que conduzir, né, porque ele foi o autor do flagrante, então nessa perspectiva seria esse, né, teria que ser chamado a autoridade policial para lavar o termo circunstanciado ali, dar seguimento, né, no procedimento, então ele não teria essa margem, né, de atuação, né, de simplesmente advertir, né, na minha concepção, uma vez que se trata de crime ainda, né, então tá essa discussão do Supremo Tribunal Federal, vamos ver agora com essa descriminalização que se pretende, né, virando um ato administrativo, como ficaria, daí a autoridade, né, como que seria esse procedimento? Até a posição do Mendonça ontem foi interessante, porque ele falou justamente isso, você vai tirar do crime, né, da esfera policial, que seria o guarda, o PM, né, o policial civil ali abordando, né, realizando o encaminhamento, o TC, mas e agora, se for um ilícito administrativo, quem faz esse cuidado, quem vai fazer esse protocolo? Né, quando a gente fala do trânsito, por exemplo, o ilícito administrativo do trânsito é andar sem IPVA, né, com o carro sem o licenciamento, beleza, é um ilícito administrativo, mas nós temos, assim, o agente de trânsito, não precisa ser guarda, pode ser um agente de trânsito mesmo, ele tem o poder de polícia de, né, segurar o carro, de aplicar uma multa, advertência. Nesse caso da maconha, quem que vai cuidar desse ilícito administrativo, né? Quem vai ser responsável por isso? Será que vai ter que ser o cara do CAPS? Será que vai ter que ser alguém assim? Não sei, né, até onde que vai, né? A discussão e sempre que foi traçada que é uma questão de saúde pública, né? Então, essa que é a dificuldade em si, tentar separar, logicamente, o usuário do traficante, né? Então, isso até foi objeto de monografia na Escola de Magistratura, quando eu fiz, porque eu via muita dificuldade, às vezes, a lei vem estabelecer parâmetros, que deve ser analisada as circunstâncias, a quantidade, né, os antecedentes, né, a situação fática, para verificar se trata-se de tráfico ou não. Mas em questão de quantidade, né, a lei não estabelece parâmetro, né? Então, está fracionado, tá com dinheiro fracionado também, e enquadraria-se no tráfico. Então, veja que é algo extremamente subjetivo, e depende da análise do magistrado, né? Que a traficância, ela vai pelos elementos do Código Geral, né, da abordagem ali, né? Tem todos os requerimentos, não é? Assim, a pessoa pode estar sem droga, né? Antigamente a gente falava isso na escola, né? Não tem droga, mas tem todos os elementos. Tem a balança, tem faca, tem todas as coisas certinho ali, proporcionando como a pessoa esteja, né, produzindo a droga. É uma coisa. Hoje já tem até o próprio STJ soltou uma decisão esse tempo atrás falando que realmente se a pessoa não tem droga ali, ela não está traficando. Mesmo que ela tenha os instrumentos, entende? Então foi meio divergente do que você aprende antigamente, né? A própria lei de drogas traz ali, quando a pessoa é encontrada com instrumentos, produção de drogas, então ele tenta abarcar todas essas questões ali para enquadrar no flagrante, né? Então a pessoa que como que eu posso explicar, né, de uma maneira mais simplificada, que ela financia o ilícito de tráfico de drogas, ela responde por um crime da própria lei de drogas. Então ele vem a trazer essas disposições ali para trazer maior segurança jurídica e abarcar, né, a aplicação do tráfico de drogas, dos seus instrumentos, né. A grande dificuldade que eu vi, hoje em dia, os tribunais tentam trazer balizas, até mesmo no Ministério Público. Posterior, eu efetuando uma análise, eles trazem ali em alguns informativos deles uma questão de quantificativo de droga. A pessoa ali poderia utilizar tantas pedras de crack num dia, mais do que isso o organismo não suportaria. Então, dessa forma, se ela for encontrada no dia ali com uma quantidade X ali de pedras, né, então poderia estar abarcada a questão da traficância. Não por si só a quantidade, mas, né, é um parâmetro, né? Porque às vezes a gente vê, o indivíduo ali tem R$50 no bolso, 5 notas de R$10, está trazendo 3 baseados no bolso. Se enquadra no tráfico ou não? Né? Então, depende das circunstâncias, uso, então é extremamente subjetivo, né? Então, a autoridade policial, dentro daquele conhecimento prévio ali, ela tem que analisar todas essas situações, né? Lembrando que, né, hoje nós estamos no dia 21, né? 21, até agora, o STF não definiu que a maconha foi descriminalizada. Ainda está sob votação. Foi adiado, né? Ainda tem mais alguns para votar. Até então, existe a maioria, mas não a maioria para descriminalização, tá?
Então ainda está em votação. Acredito que semana que vem ela já se extingua esse assunto e a gente possa trabalhar sobre o que está acontecendo, né? Como que vai ser o procedimento, que eles também falam sobre a quantidade, né? Qual que é a quantidade para você ser usuário e qual é a quantidade para ser traficante. Então você tem isso na França, por exemplo. Até 50 gramas você é usuário, acima disso você é traficante. Daí eles utilizam, o próprio traficante utiliza dessa maneira para fazer assim: vou traficar, vou estar só sempre com 50 gramas no bolso. Se me pegar, não tem problema, né? Sou usuário. Mas ele está traficando. Então, quais são os mecanismos para isso, né? Para coibir isso depois, né? Então, mas no próximo programa a gente vai falar mais sobre isso. Agora, vamos para uma próxima aí. Minha maior dúvida é sobre a entrada em residência. Exemplo, abordei um indivíduo de droga, né? Com droga, né? Em frente à residência dele. E a força indica que existem mais entorpecentes na residência. Porém, o indivíduo não me autorizou a entrar na residência. O que acontece? O que eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar nisso? Então vamos lá, eu vou trazer algumas posições do Superior Tribunal de Justiça e vou trazer, né, essa questão da prisão em flagrante e do ingresso no domicílio, né? A previsão da inviolabilidade do domicílio ela vem disposta no artigo 5º, então ela prevê as hipóteses em que a autoridade policial pode ingressar no domicílio, né? Então, a legislação traz a casa asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Né? Dito isso, nessa situação em concreto, o que o STJ entende? Tá? Eu vou trazer os entendimentos, né, posterior. Deixa eu achar aqui, né? Os entendimentos do STJ. O que ele vem a estabelecer, né? Eu trouxe algumas distinções do que ele entende por lícito ou ilícito, tá? Para fins de decisão, para fins de ingresso no domicílio. O STF, em questionamentos recentes, ele veio a entender que para o ingresso em domicílio da autoridade policial se faz necessário a existência de fundadas razões. Tá? Dito isso, o que estaria abarcando essas fundadas razões? Veja que é algo subjetivo, né? Extremamente subjetivo. Então, depende da análise de casos concretos para responder essa pergunta. Tá? Então, dentro desse aspecto, eu vou trazer uma decisão recente. Né? O STJ entendeu aqui que não há ilegalidade em ação de policiais militares que, amparadas em fundadas razões, sobre a existência de flagrante de crime de drogas na modalidade terem depósito, ingressam sem mandado judicial no domicílio daquele que corre em atitude suspeita para o interior de sua residência, ao notar a aproximação da viatura. Esse é um julgado de 4/3/2024. Né? O STJ, em decisões anteriores, ele vem a entender que o indivíduo abordado em via pública, quando encontrado com o odor de drogas, por si só não autoriza o ingresso em domicílio. Então veja que as situações específicas que a gente depende de uma análise concreta. O indivíduo foi encontrado na frente da residência ali, portando drogas, portando, né, entorpecentes, caracterizando um delito de tráfico, é um delito permanente, né? A porta da residência está aberta, a autoridade policial, né, consegue vislumbrar que ali é um ponto de comércio, né? Eu, na minha concepção e embasado nesse entendimento do STJ, vejo que fundadas as razões para o ingresso ao domicílio, né? Então, há várias decisões nesse sentido, né? O STJ tem decisões no seguinte sentido: que o indivíduo que é encontrado em via pública, revistado, não é encontrado nada, a autoridade policial checa os antecedentes criminais, o indivíduo já tem inúmeras passagens pelo tráfico de drogas. Isso por si só é fundamento para autorizar o ingresso em domicílio? O STJ entende que não. Então, é extremamente subjetivo, né? Essa questão das fundadas razões, né? Deve-se ter uma investigação prévia, né? Deve-se ter uma análise. Não há essa necessidade de se haver, digamos assim, uma prova cabal do que o indivíduo está cometendo a traficância no domicílio. Mas deve-se ter fundadas razões, elementos suficientes, né? A autoridade policial abarcada de uma denúncia, né? Não só uma denúncia anônima, né? Mas sim de demais elementos ali, uma parte investigativa, acompanhou a movimentação na frente da residência, viu as pessoas, né, passando, transferindo drogas, aí eu vejo que existe a questão das fundadas razões para ingresso em domicílio. Então, assim, é algo extremamente subjetivo, mas
dado essa questão da sua pergunta, né? Na minha concepção, o indivíduo sendo preso em flagrante delito na frente da residência, efetuando a questão da traficância, um delito permanente, né? Tendo essa autoridade policial ali devidamente amparada dentro dessas fundadas razões, eu vejo que seria devidamente embasado o ingresso em domicílio. Isso é bacana, bacana. Porque temos essa seguinte dúvida, né? Sempre quando você está ali, posso, não posso, quando, né? Eu vou conseguir, né, doutor? Porque é um grande medo, né? Daí quando você fala assim, é uma pré-investigação, já é uma coisa que a Guarda Municipal e a Polícia Militar não podem fazer, né? Quando a gente fala de investigação, uma campana, até uma mera informação, digamos assim, levantamos informações que ali é um ponto de droga. Então isso já não compete à Guarda Municipal, já não compete à Polícia Militar fazer esse levantamento de informações. Por mais que você tenha um setor de inteligência, digamos assim, a própria Guarda Municipal, a própria Polícia Militar, ela tem um setor de inteligência, né? Mas a inteligência dela serve para fins internos. No caso assim, a muralha digital ali de Pinhais, por exemplo. Tem uma muralha digital, o setor de inteligência está ali para quê? Para saber se está tendo problemas perto da escola, estão tentando invadir, qual que é o maior fluxo, né, de roubos de fios, de furtos a escolas. É para isso que serve a inteligência dentro do município, né, e dentro da Polícia Militar seria mais a própria parte também, né. Você fala sobre a competência da Polícia Militar, porque a Polícia Judiciária é a única que vai investigar, no caso, ou é a Polícia Federal, né, contra crimes contra a União, ou na fronteira ali, quando você fala de tráfico, entorpecentes, né, contrabando, né, descaminho, que daí, ou, né, a competência residual, que daí é da Polícia Civil, né, que daí tudo que não for da Polícia Federal, da investigação, cai para a Polícia Civil, né, então você tem todo esse ordenamento, e daí chega ali para nós, que, né, estamos ali na linha de frente, digamos assim, o que eu faço? Como que eu coloco isso em boletim de ocorrência, né, como que eu vou colocar uma situação dessa, digamos ali do colega que falou, estou em frente à casa da pessoa, abordei ele tem droga, eu sei que ele tem até conversa com a própria pessoa, por mais que temos agora o último julgado da STJ falando que a palavra do policial falando que a pessoa confessou fazer traficância informalmente, não vale para inquérito policial, né? Você vai ter isso só se ela formalizar, e claro que ela não vai formalizar isso numa audiência, né? Nem na audiência custódia, nem na entrada, né? O que os julgados do STJ e do STF vêm estabelecendo essa questão de fundadas razões. Não digo que se seja extremamente necessário uma investigação prévia, no sentido de competência da polícia judiciária, né? Ficar fazendo campana, mas tem que se ter como parâmetro que por si só uma denúncia anônima para o ingresso no domicílio não é suficiente. Então, dito isso, há ligações, né, na Guarda Municipal de que próximo à escola ali está ocorrendo a questão da traficância, né? A autoridade policial acompanhada, né, vai efetuar essas diligências prévias ali para angariar substratos para fundamentar, né? Uma hipótese do ingresso a domicílio, né? Um indivíduo ali que aparenta estar traficando, tá na hipótese de um delito permanente, né? Então, ou, né, efetua um acompanhamento, vai para casa do indivíduo, ele vê uma movimentação próxima, saiu da escola, né? O STF já em suas decisões ele não invalida o flagrante pela Guarda Municipal em determinadas situações, mas veja que ela tem que ter esse vínculo com a questão do município, né? Ela não tem esse poder investigativo, como você disse, né? Então, eu vejo que nessa situação de flagrante, delito, ingresso ao domicílio, ela tem que estar, de certa forma, atrelada à competência do município, né? Então, diante disso, se faz necessário essa questão das fundadas razões. É algo subjetivo. Logicamente, em análise dos julgados, a gente não vai precisar ter filmado o indivíduo traficando na frente da residência, mas a gente tem que ter uma situação, né, concreta, que fundamente, né? Porque senão, uma denúncia anônima ingressou no domicílio. Isso é uma loteria, né? Tipo, a loteria deu certo ou não deu certo, né? Entende? Então, assim, é extremamente importante ter essas... faz parte do bom senso também do policial, né? E o STF vem estabelecer também a questão da responsabilidade da autoridade policial, né? A lei de abuso da autoridade, né? Então, se a autoridade policial, numa situação, né, de ilegalidade ingressa no domicílio, ela vai vir responder, né, administrativamente e criminalmente. Então, por isso que você deve ter... Até o inovar, né, que fala bem tácito na lei de autoridade, fala sobre você inovar, né, sobre
para você entrar em domicílio ou no flagrante, né, você também vai responder. E daí, no caso assim, doutor, continua a pergunta ali do nosso colega, como já está no flagrante, né, posto entorpecentes, isso me permite a entrada na residência da pessoa ou não, se ele não me autorizar? Digamos assim, estou passando com a viatura, vi um indivíduo ali, né, tio suspeita, daí quando a gente fala tio suspeita, lembrando, né, tio suspeita é de caso a caso, né, você vai ter que explicar isso dentro do teu boletim de ocorrência, do teu relatório, porque, né, como a gente verificamos, né, nos últimos julgados da STJ, simplesmente abordar por abordar não é autorizado mais, você vai ter que mostrar o porquê, né, disso. Mas digamos assim, a pessoa está ali, eu tenho elementos que comprovam ali que vou abordar a pessoa, abordei ele na suspeita dele, localizei ali uma quantidade expressiva de drogas, né, digamos assim, não vou... Como a gente não tem ainda um limite sobre traficante e usuário, né, pelo STF, vou colocar aqui um exemplo, uns 30 pedras ali no bolso da pessoa, né? Sei que a casa dele tá ali. Posso entrar? Não posso? Quais condições me permitiriam entrar dentro da residência da pessoa? Bom, na minha visão, assim, para responder essa pergunta, depende das situações específicas do caso, né? O indivíduo é encontrado ali com uma quantidade que, né, demonstre que há a questão da traficância. Há diligências, prévias diligências que demonstrem que ali na residência ocorre a questão da traficância. Eu vejo que é fundada as razões para o ingresso do domicílio. O STJ tem decisões que amparam, né? Então, para tudo isso, a gente tem que estabelecer um parâmetro. Eu trouxe algumas decisões aqui que eu vou ler para você e você vê que é muito sutil a distinção, né? Ele entende aqui que a denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas, acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias, podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado. Então, há decisões que vêm a amparar. Como eu te disse, há essa questão das fundadas razões. Então, se faz necessário a análise da situação no caso em concreto, né? Decisão recente, 2024, né? Em atitude suspeita para o interior de sua residência, ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo corre para dentro da residência. O ministro Fachin entendeu que é fundada a suspeita que autoriza o ingresso no domicílio. Então, veja, tudo tem que ser analisado de acordo com as circunstâncias. É uma questão de traficância? Na minha visão, de acordo com a visão do Supremo, né, Tribunal Federal, estaria amparado para o ingresso a domicílio, né, vinculado ao objeto do imóvel, né. Então, as decisões mais recentes trazidas, essa é uma decisão extremamente peculiar, assim, que eu vejo no dia a dia da prática policial. O indivíduo abordado. Nessa situação, o indivíduo bateu o veículo, deixou o veículo parado na rua. A autoridade policial chegou no veículo, pegou o celular do indivíduo, viu que ocorria a questão da traficância na residência do indivíduo. Foi lá, ingressou no domicílio e efetuou a apreensão de drogas. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela nulidade dessa apreensão na casa do indivíduo, porque houve, né, a violação ao dispositivo, então a prova ali, né, ela é ilícita dessa forma, né, todos os demais atos subsequentes também. Contaminou todo o processo, né? Então, veja que não é algo simples de se responder, né, até porque o indivíduo pode estar com uma pequena quantidade de drogas ali e ser um usuário, isso por si só autoriza o ingresso a domicílio. Então veja que, né, tem essa questão do crime permanente também, né, que é o tráfico de drogas, é um crime permanente. A todo momento que o indivíduo detém a droga, né, consigo ali, ele pode ser preso em flagrante delito, né. Então, não há uma interrupção, né. Então, tem todas essas questões que devem ser analisadas, né. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele até estabelece que, né, no tema dos anos 80, que a invasão do domicílio sem mandado, né, para busca e apreensão, ela deve ser amparada nessa questão que eu disse, fundadas razões. Ele estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal do agente e da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, né? Então, nessa situação que eu disse anterior, que foi olhado o telefone, ele invalidou. Então, o simples fato do indivíduo, às vezes, né, tá portando um baseado na frente da residência, por si só é elemento suficiente, né? Então é uma situação extremamente complexa, né?
Então eu vou trazer de uma maneira para tentar responder e trazer digamos assim, um parâmetro das decisões judiciais, o que abarcaria a legalidade de uma ação de ingresso a domicílio, tá? Então vamos lá. São hipóteses aqui, um compilado de jurisprudências do STJ que não autorizam o ingresso a domicílio, tá? Então, uma atitude suspeita por nervosismo, o indivíduo abordado na rua e está numa atitude suspeita ali, longe da residência, não tem nenhuma hipótese, não é encontrado nada. Autoriza o ingresso a domicílio? O STJ diz que não. Então, susto ao ver a viatura policial e negativa da autorização da moradora, né? Não autoriza. Eu tive um susto, né? Então, são como que eu posso explicar de uma maneira mais concreta? São os elementos da situação ali que vão demonstrar. Então, assim, tem que haver essa ligação, né? Tem que haver esse resquício de prova ali, né? Não por simples fato de o indivíduo ser abordado, longe da residência, apresentou nervosismo, não, pode ter droga, né? Então, vejo que essas decisões vêm a estabelecer, de certa forma, um parâmetro mínimo, né? Mas aí também temos a decisão que fala sobre a fuga, né? Fuga, entre aspas, não, né? O evadir-se, né? Então você está aqui, viu a viatura, evadiu-se para dentro da casa, correu para dentro da casa, aí sim, né? Até o próprio Faquinha ele falou, né, sobre o ingresso, né? Correto. O STJ em 2022, veja, que aqui a próxima que eu queria falar, né, a fuga do suspeito para o interior da residência, né? Então, tudo isso deve ter elementos que amparem a conduta, as fundadas razões. Tá, mas o indivíduo correu para a residência, não há uma denúncia que ocorre tráfico de drogas, não há nada. Isso por si só autoriza o ingresso a domicílio? Distinto de uma situação que há uma denúncia, que é sabido pela autoridade policial que ali é ponto de tráfico, que vê uma movimentação na frente da residência ali, ou uma possível venda, algo nesse sentido, o indivíduo corre para dentro, ou grita, né, para o pessoal correr. É uma situação distinta, então veja que é muito sutil, né? Uhum. E para trazer um maior resguardo no ingresso a domicílio, a autoridade policial deve constar no seu boletim de ocorrência ali, né, que o indivíduo, né, estava vários indivíduos ocorrendo ali, a possível traficância ali foi presenciada aí, né, trazer elementos concretos que demonstrem as fundadas razões para o ingresso a domicílio, né. Bacana, bacana. Agora uma dúvida, né, vamos falar, né, foi mais minha essa. Então, digamos assim, um tempo atrás, né, tivemos com a viatura mesmo, uma operação de trânsito, né, para abordar a questão da motocicleta com barulhenta, né, com sem escape, essas coisas. Então era uma operação já que estava em fluxo, né, padronizado, tudo trâmite certinho. E avistamos uma motocicleta, né, com barulho de escapamento, 2 indivíduos na motocicleta, e demos voz de abordagem para ela, com a luz, giroflex, tudo, né, para trânsito. Porque a ideia era o escape, né? Escape aberto, né? Alguma deficiência administrativa daquela motocicleta. E começou a fugir, deu pinote. Começamos, né? Foi lá para a meira quebrada e ele começou a fugir e ficou ali 6, 7 minutos fazendo, né, zigue-zague entre as ruas, virando a quadra, tentando despistar a viatura, o que ele não conseguiu, né? Até o momento que ele parou a viatura num corredorzão, foi com a motocicleta, que só passava a motocicleta ali, tivemos que abandonar a viatura, corremos atrás dele. Ele foi com a moto, a gente foi correndo atrás dele. Quando chegamos lá, ele já tinha aquela ideia, né, da população que não gosta, né, que você faça a abordagem. Então, quando você começou a correr, eu e meu parceiro começamos a correr, as pessoas tentaram, né, segurar a gente ali, né, pra não entrar. E eles abriram, já estavam com o portão aberto, colocaram a moto lá dentro e estavam chegando ali e o cara fechou o portão na nossa cara. Quando ele foi fechar, não tinha fechado ainda, mas ele tentou fechar na nossa cara. Ingressamos na residência, pegamos a moto, pegamos as pessoas e trouxemos até fazer o termo distanciado, né? Claro, né, o boletim de ocorrência ali vai ser pela fuga, né? Isso. Até que ponto eu poderia entrar dentro da casa dessa pessoa, até que ponto eu não poderia entrar? Quais situações ali, digamos assim, numa perseguição, a pessoa corra, ela fechou o portão, você não pode entrar? Ou ela fechou o portão, você ainda consegue entrar ou não, né? Então seria mais uma dúvida coletiva dessa pessoal sobre isso. Então veja que a própria Constituição Federal traz as hipóteses para o ingresso a domicílio. No caso do flagrante delito, o indivíduo, né, levando para o caso concreto, efetuou um roubo, né? A autoridade policial está empreendendo as diligências ali para prender o indivíduo está com o carro, né? A autoridade policial perseguindo atrás, o indivíduo ingressou no imóvel, a polícia
logicamente, detém autorização, está em flagrante delito, pode ingressar no imóvel ali para efetuar a prisão. Então, não há ilegalidade nenhuma, né, nessa medida. Relativo à questão que você questionou da evasão, né, quando a polícia quer fazer a abordagem do indivíduo. O STF veio trazer uma decisão no seguinte sentido: quando a polícia é uma polícia ostensiva e ela dá a ordem de parada, o indivíduo responde criminalmente. Quando é uma polícia exclusivamente de trânsito, o indivíduo se evade, ele responde administrativamente, né? Uma decisão extremamente recente, né? Que anteriormente, descumprida uma ordem de parada pela autoridade de trânsito, ele era, né, preso por crime, né? E já o STF veio fazer uma distinção nisso, né? Então, trazendo como... tanto que foi feito só o TC, né? Foi sim, liberado ali no local, né? E a moto ficou retida, porque daí a moto tava cheia de BO, né? Sim, correto. Daí tá sem licenciamento, tá, sem retrovisor, sem tudo, e o cara lá ficou daquele jeitinho. Mas assim, a ideia é, digamos que a pessoa tenha fechado o portão, e daí eu venho para uma outra pergunta também, doutor. O flagrante continuado, né? Até que ponto é um flagrante continuado, até que ponto não é, né? Entendi. O flagrante continuado ali, na verdade, quando se fala, é o crime continuado, né? Uhum. Que é um crime que ele é cometido um atrás do outro, né? Que ele vem abarcado na legislação. Aí tem a hipótese do crime permanente, que é o tráfico de drogas, que a pessoa pode ser presa a qualquer tempo. Então você quer dizer no sentido de perseguição que autorizaria o ingresso no domicílio? O próprio Código de Processo Penal, ele estabelece ali, né, que a autoridade policial, esse momento, flagrante perfeito, imperfeito, se o indivíduo é encontrado logo após com objetos, né, que façam presumir ser o autor do delito. Então ele está em flagrante delito. Para o ingresso ao domicílio, a autoridade policial perseguindo o indivíduo no momento do ilícito ali, detém a autorização legal abarcada, né, para ingresso ao domicílio. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim. Mas também tem a outra, doutor, que assim, existiam algumas situações que nós vimos aí até mais Polícia Civil no caso, a pessoa comete um crime, uma Maria da Penha, um homicídio, uma lesão corporal, e se evade do local. E a equipe da Polícia Civil, né, que daí no caso é investigativa, né, fica tentando fazer esse flagrante, né, fazer a abordagem, né, fazer a captura dessa pessoa. Quanto tempo após, né, você teria o flagrante, né, que a gente fala de 24 horas ali, né, então sobre o flagrante. Mas digamos assim, a gente continue em investigação, continue atrás da pessoa, no caso aquele que teve lá no norte lá do país. Sim, o nome agora fugiu. Fugiu o nome dele. Sim. Mas a ideia é assim, quantos dias você pode estar em flagrante nessa perseguição, nessa ideia assim? O que a lei vinha a estabelecer, né? Que o flagrante, enquanto não cessar as diligências, de certa forma ela for ininterrupta, a autoridade policial correndo atrás, ele está em situação de flagrante delito. A autoridade policial perseguindo o indivíduo foge de vista, mas ela tem, por populares informações fidedignas que o indivíduo foi para tal lado e continua na perseguição, ele ainda se encontra em flagrante delito. Essa questão do período, ele é uma lenda popular, né? Que o pessoal fala, passou 24 horas, não dá para ser preso. Enquanto não cessar, né, as diligências da autoridade policial em prender o indivíduo pelo delito de flagrante delito, ele pode ser preso. Então, pode se passar 48 horas, né? Como é o caso do Lázaro, né? Isso mesmo, que ali as autoridades policiais, né, estavam empreendendo esforço para prender o indivíduo. Ininterruptamente, não pararam as diligências. Então, continuaram procurando até que, né... Mas isso consta em relatório, ou consta no boletim de ocorrência, assim, equipe por equipe. Digamos que eu faço uma troca de equipe, né? No turno acaba às 7, né? Esse... ele começou ali umas 5 horas da tarde. Ali. A próxima equipe que entrar e ela continue nessa perseguição, digamos assim, nessa busca pelo indivíduo, constando em relatório que continuou essa busca, ela é lista ou não? Na minha concepção, veja que quando se fala em autoridade policial, né, logicamente é as polícias, né? Estou falando na questão de medição. Ela sendo ininterrupta, estaria abarcado, na minha concepção, pelo flagrante delito, uma vez que as autoridades policiais não é vinculada ao agente, né? É vinculada à instituição. Então veja que
como está ininterruptamente efetuando essas diligências para prisão em flagrante, eu vejo que estaria logicamente abarcado na situação de flagrante delito. Beleza. É isso que eu digo assim, né? O doutor veio para dar uma aula pra gente aí, né? São situações que elas são complexas, né? A gente tem que fazer uma análise da legislação, das decisões dos tribunais para chegar a uma resposta no caso concreto. O STJ tem uma decisão bastante interessante no caso de uma menina, né, que foi abusada sexualmente, e o responsável legal por ela chegou na residência, ela foi abusada às 9 horas, ele chegou à residência às 5 horas e registrou o boletim de ocorrência, né, e a autoridade policial prendeu após um período um pouco maior, que chegou ao seu conhecimento. Ele entendeu que existia hipótese de flagrante delito ali mesmo transcorrido esse percurso, porque resolveu estender, né, de certa forma, essa questão ali do flagrante, então disse que estaria abarcado, né, logo depois, né, veja que então veio dar maior elasticidade, né, então é algo extremamente, né, subjetivo, mas que a própria legislação traz alguns parâmetros, né, para a autoridade policial. Outra pergunta aqui seria assim, de um colega nosso, o que é um flagrante presumido, né, quando encontramos algum produto de crime com o indivíduo e se não conseguimos contato com a suposta vítima, né, assim, né, até ele colocou um exemplo, um noia, né, com uma bike no valor de R$10.000. Cabe a apreensão do objeto, né, o que é o flagrante presumido, até quando você conseguiria fazer isso, né, as hipóteses, né, que você teria do flagrante presumido, né? Então vamos lá, o flagrante presumido, ele vem, né, estabelecido no Código de Processo Penal ali. O que é o flagrante presumido, assimilado ou ficto, né, que a doutrina chama? Ele é quando o indivíduo é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Veja que aqui não há necessidade de se ter uma perseguição, né? Então, essa é a questão do flagrante presumido. Essas hipóteses estabelecidas pelo Código do Processo Penal, você vê que é algo temporal. O flagrante, no momento, o flagrante propriamente dito, o flagrante perfeito, no momento que o indivíduo acaba de cometê-lo, né, a autoridade policial vislumbra, né, então, posterior tem a outra modalidade de flagrante, outra espécie de flagrante que é logo após, que há a perseguição, outra espécie de flagrante em que o indivíduo é apreendido com objetos que façam parecer ser autor do crime, né, então essa é a hipótese de flagrante presumido. Eu vejo assim, nesse caso concreto, tá? Foi feito um boletim de ocorrência de que o indivíduo há pouco tempo havia furtado uma bicicleta ou roubado uma bicicleta, né? A autoridade policial em diligências encontra o indivíduo com a bicicleta, né? Chegou ao conhecimento da autoridade policial, está em flagrante delito. Chegou no momento da autoridade policial, o indivíduo é encontrado logo após o cometimento de ilícito. A autoridade policial, após esse conhecimento, empreendendo diligências, né, ele está no flagrante delito do roubo, né? Então, é algo extremamente complexo. Tem um rapaz com uma bicicleta no valor de 10 mil. Tá, mas com que elemento que você vai, né, prender ele? Você tem que ter esse substrato, né? Tem que estar, logicamente, amparado aí por um registro de um boletim de ocorrência, uma denúncia de que houve um roubo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que existir, né, um objeto jurídico antes que dê o início a essa apreensão, né? Esse recolhimento da pessoa. Com certeza, com certeza. Porque se... que nem você vai para o noião, né? O que o noião tá fazendo com a bicicleta de 10 mil, né? Mas não é elemento por si só suficiente, né, para aprender, né? Então... a gente conhece os noias, né? Então, o noião de tudo, né? E como que você vai aprender um objeto se você não tem como comprovar a origem? Não, a questão da vítima por si só, de certa forma, não seria o problema, né? No caso de uma moto, foi lá, registrou o boletim de ocorrência, tem a placa da moto, o indivíduo é encontrado ali com a moto, né? A polícia prende o indivíduo e vai conduzir para a delegacia, né? Tá com o objeto roubado ali, né? Então, aí a vítima vai ser chamada para efetuar aquele reconhecimento, né? Ou em sede da delegacia ali, né? Como dispõe o Código de Processo Penal. Então, aí há um elemento, há um boletim de ocorrência, há uma placa, mas agora uma bicicleta, uma presunção, né? Senão ficaria fácil, né? A gente, diz o indivíduo ali, tá portando ali uma bicicleta de 30 mil reais, né? Mas, o jeito do cara parece né? Então, fica difícil, né? Veja que daí a gente vai aprender o objeto sem substrato, que demonstre que o objeto é oriundo do ilícito. Como que né?
na minha concepção, a autoridade estaria incorrendo em ilícito, né? Ao tomar tal medida, né? Então, no caso, eu tenho que ter pelo menos um boletim de ocorrência, uma informação, a caberia, doutor? Ou só um objeto jurídico mesmo, um ato jurídico que seria um boletim de ocorrência, alguma coisa assim? Porque a mera informação, não sei se ela validaria também, né? Na minha concepção, para fazer um resguardo à autoridade policial, teria que se ter um registro. A não ser que, né, a autoridade policial no local ali, né, chega ali a vítima do crime ali na delegacia, acabaram de me roubar aqui próximo aqui, né, passa para a viatura ali, né, a viatura, né, em diligências ele efetua, taca a vítima ali na delegacia, né, acabou de prender o indivíduo ali com o objeto do crime, na minha concepção, né, seria conduzido, isso, né, seria elementos, mas veja que tem que se ter uma segurança jurídica, né, para a autoridade tomar uma medida dessa sob pena até de responder, né. Entendi. Outro doutor, o que qual que é a diferença, né, que a gente fala sobre flagrante forjado, flagrante, né, as espécies de flagrante que você teria, né? Daí todo mundo fala assim, o que é um flagrante preparado ou um forjado? Qual que é a diferença? Quando você incorre nisso, até que ponto você vai entrar ou não? Algum exemplo que o senhor doutor tenha? Então vamos lá. O flagrante preparado é quando a autoridade policial ela instiga o indivíduo a, de certa forma, praticar um ilícito, né? Então o STF ele tem uma súmula que esse flagrante ele é inválido, né? Então ele não tem validade. Mas veja que a própria legislação, a lei de drogas, vem abarcar a hipótese desse flagrante preparado. Levando para o caso concreto, eu vejo muita discussão, né, quando a autoridade policial ali está disfarçada e pergunta ali acerca de drogas, o indivíduo dá a droga. Isso se enquadraria no flagrante preparado? A própria lei de drogas vem estabelecer que não, que é uma hipótese de lícita, porque havia uma conduta pré-existente no caso de tráfico de drogas. Então ele não vai ser preso ali pelo, digamos, pelo vender, mas sim por ter em depósito. Então, sendo uma conduta pré-existente, haveria a possibilidade de prisão, sem qualquer problema. Mas a ideia de vender na hora ali não seria, porque seria um crime possível, isso por si só, público, isso por si só seria uma preparação. Então, ele seria inválido. Ele tem que ter elementos que comprovem que havia uma conduta pré-existente, né? A mesma coisa a lei o Estatuto de Desarmamento também trouxe essa possibilidade, né? O policial disfarçado, né? De certa forma, se trata de uma hipótese de um flagrante preparado, solicita ali a arma e tal. Então, a conduta pré-existente ele já tem depósito da arma. Então, o ato, de certa forma, dele entregar ao policial disfarçado, ele, quando preparado, ele seria inválido, mas a legislação traz essa exceção. Porque ele já tinha depósito, então logicamente tem que ter substrato também para comprovar isso, né? Então tem essa questão que tem que ser analisada, mas a própria legislação traz essas hipóteses ali, né? Digamos assim, certas exceções, né? Para se amparar a conduta policial, né? Até trouxe aqui acerca do flagrante preparado, né? O flagrante preparado é caracterizado como crime impossível, quando o comportamento do agente não tem condições de gerar o resultado delituoso, né? Essa doutrina traz, né? Tentativa inidônea, quase crime, né? Então, o próprio artigo 17 não se pune a tentativa por ineficiência absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Porque é impossível consumar o delito. Seria, né? por conta assim, o agente público não pode cometer crime, né? No caso assim, não pode ver um crime acontecer. Como seria isso? Do crime impossível, né? Pelo agente disfarçado ali. A súmula 145 do STF diz, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, hipótese que ele é induzido à prática de um crime, não há essa conduta pré-existente, né? Então, aí eu vejo que se trataria de crime impossível, né? Então, eu tô vendo ele cometer um crime, né? Tô vendo que ele tá na preparação ali, até um roubo de veículo, por exemplo. Tô esperando ali. Eu mantenho a espera para esperar ele terminar para daí prender ele. Isso valeria? Isso é um flagrante esperado. Aí essa distinção, né? Aí tem a questão do flagrante forjado, quando a autoridade policial, né, não tem substrato e insere alguma coisa, né? Como é que foi ilícito ali, né? Para prender ele, né? O flagrante falso, né?
Nesse caso é o flagrante esperado. Então a autoridade policial, né, espera, eu sei que tem a informação num carro roubado ali, o carro tá ali roubado, eu tô aqui acompanhando, né, o veículo ali. Então você aguarda, não, sei que tem algum indivíduo que vai adentrar no veículo ali, né, então quero prender o indivíduo. Isso é um flagrante esperado. É totalmente válido, né? O flagrante esperado ele pode ser objeto, né, de realização por polícia ostensiva, polícia militar, guarda municipal, ou somente para a polícia judiciária, né, polícia federal ou civil? Veja que ele tem a questão do flagrante esperado, né? O flagrante esperado, quando a autoridade policial, seja ela militar, civil, federal, ela toma conhecimento de que um crime irá ser praticado, ela aguarda o cometimento do, né? Ele espera ali o cometimento do ilícito, ainda não ocorreu o ilícito, né? Mas ele né? não caberia em questão de uma campana? Por parte daí eu digo assim na polícia ostensiva, não falo nem da questão da polícia judiciária, eu falo da ostensiva. Eu tô com uma barca ostensiva, sei que tá acontecendo uma coisa, tenho informações ali que tá acontecendo, eu espero ele terminar e aí realizo o flagrante. Veja que a distinção entre o flagrante esperado em determinado delito você está aguardando acontecer. Já tem a diferença entre o flagrante retardado, diferido e ação controlada, né? Que são institutos ali da lei de lavagem de dinheiro, né? Em que a autoridade policial ela vê o flagrante delito ocorrendo, mas ela não age naquele momento para se ter substratos, para não interromper a investigação, de certa forma. Em determinados casos, há necessidade de autorização judicial. Então, há essa distinção, né? A situação flagrancial, eu estou aguardando a situação de flagrante. É uma coisa. Então, no momento que ocorreu o flagrante delito, eu vou agir. Outra coisa é o flagrante está ocorrendo e eu não vou agir. Entende? Então há essa distinção. Para o flagrante esperado, você tem informações ali, né? Entrou lá o 90, o indivíduo a princípio diz que vai matar um outro lá em tal rua, né? O cara tá lá na frente da casa, né? Ali você vai, né? Até o local, você não vê nada, vê que tem um indivíduo lá na frente da casa, né? Então, você não pode abordar, logicamente, todo mundo que está passando, mas, né, você vai ficar de campana. Se você vê que tem um indivíduo ali que vai iniciar os atos executórios, né, e você vai abordar o indivíduo, você estava esperando o cometimento, né, porque veja que você não tem substrato para tomar qualquer medida, porque ainda não aconteceu a situação flagrancial. Né? Tá, mas isso eu posso, como polícia ostensiva, realizar isso, ou ele é apenas da polícia judiciária? Porque o receio grande até da própria comunidade policial até onde é campana e até onde não é. Porque daí a campana já é ilegal, já não posso fazer. Nem o guarda, nem o PM, ele pode realizar essa campana, essa observação, como se fosse uma investigação, entende? Sim. O que entraria como uma investigação e o que não entra só como flagrante esperado e eu posso realizar, entende? Olha, o que estaria abarcado é essa questão da ciência ali, quando vai ocorrer um ilícito, a autoridade policial desloca no local ali e está aguardando ali, não ocorrer um ilícito. Então, está esperando, ou, né, nessa hipótese que eu te falei, o indivíduo, né, a ciência de um roubo, o carro está ali, né, e eu estou aguardando. Ocorreu a situação flagrancial, vou prender, né, já diferente nessas situações, flagrante retardado, diferido, ação controlada, ele que está ocorrendo ali, mas eu não quero interferir, daí já é a cargo da polícia judiciária, e tem que ter, né, autorização judicial na questão da lei de drogas, né, então tem essa distinção. Para se ter uma garantia de campana, a campana não tem nenhuma denúncia, a autoridade policial, né, tá ali em tese acompanhando só para ver se tem diferenças sutis, né, que demonstram. Então teria que ser analisado no caso concreto. Mas em regra, assim, o flagrante esperado ele pode ser realizado pela guarda, pela PM. Pela guarda, pela PM, pela polícia rodoviária, né? Tem uma denúncia de que o indivíduo, né, vai acontecer um crime, né? Então ele tá ali no local, né, aguardando, né? Então isso eu vejo que não tem a própria doutrina traz essa possibilidade, né? E a prisão é válida. Então ela está aguardando o flagrante ocorrer. No momento que ocorrer o flagrante, vai afetar a prisão, né? Então bacana. Doutor, na verdade assim, as perguntas do pessoal aí da GM, da PM foram mais essas, né? Não sei se o senhor quer trazer mais alguma coisa sobre o Instituto do Flagrante Delito, né? O senhor fica à vontade agora.
a palavra do doutor, né? O flagrante delito, como eu disse, a prisão é ocorrida no cometimento do ilícito. O próprio Código de Processo Penal ele vem a trazer balizas ali para trazer um resguardo à autoridade policial. Logo após, é encontrado com instrumentos, objetos que façam presumir ser o autor de delito, né? Então, a autoridade policial tem que estar segura nessas condutas, né? Estar sempre atenta aos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, né? E do STJ, para essa questão do ingresso a domicílio, né, sob pena até de responder, né, administrativamente e criminalmente. Então, eu trouxe algumas decisões, né, mas o STF mesmo diz fundadas razões, né, então eu vejo que é algo subjetivo. Mas a gente tem que ter em mente, o policial, de que ele, para determinadas condutas, ele tem que estar amparado, né, então, para não vir a correr em hipótese de responsabilidade administrativa e criminal, né? Então, espero que tenha conseguido responder os questionamentos dentro da subjetividade, né? Sim, do caso concreto, que só a situação em si vai demonstrar, né? Essas fundadas razões para o ingresso em domicílio, enfim, logicamente, e a questão da prisão em flagrante, a própria lei estabelece parâmetros, né? Então, vejo que com o conhecimento dessa norma e desses casos que a gente citou aqui, o policial completamente amparado aí para a rotina, né? Doutor, mais uma vez, né, obrigado pela presença do senhor, né, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que é difícil, né, correria aí, né, todo dia com uma diligência, uma coisa assim, mas muito obrigado pela aula, obrigado pelos esclarecimentos que o senhor deu, né, a disposição que o senhor trouxe aí, toda a matéria, né, a carga que o senhor trouxe. Pro pessoal de casa, temos aí o nosso doutor. Quer passar o Instagram do doutor? Ismael_Gouveia. Instagram. Isso. Facebook também, as coisas, não sei se o senhor tem. Facebook é Ismael Gouveia, também vai conseguir me achar lá. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado. E não se esqueçam, né? A gente está em parceria, nosso patrocinador, que é a Engenharia, né? Até tá ali atrás o pessoal fazendo as Vulgans, né? Que são objetos de treino. Claro que a gente não pode mostrar a Vulgan aqui, porque o YouTube ele derruba, né, o vídeo, talvez você mostre o armamento, né? Mas você teria lá o desconto nosso, né? Então, se você for lá e colocar Espera Policial, ligar o pessoal pro Bruno, o pessoal aqui, falar, né? Eu vejo o programa do Esfera Policial, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento aqui dentro da Vulgan, beleza? Engenharia aí sempre com vocês. Pessoal, muito obrigado, doutor, né? Seja, qualquer dia que o senhor precisar vir aí, nota, seja bem-vindo.